Muitas pessoas ficam tentando imaginar um valor correto para abrir uma barbearia e outros abrem de maneira impulsiva, sem muitos investimentos. E eu estou aqui para falar para você qual é a melhor maneira para abrir o seu próprio negócio. Se você está pensando em entrar no segmento da barbearia e não tem informações de quanto investir, eu quero dividir com vocês informações para que você economize e seja mais assertivo no momento de realizar esse seu sonho. Conheço profissionais autodidatas que inclusive fizeram cursos online, aprimorou fazendo ações sociais e resolveu abrir o seu próprio negócio. No momento em que ele abriu o seu próprio negócio, ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo. E existe também uma possibilidade, quando você abre o seu próprio negócio, se aperfeiçoar também em workshops, em cursos práticos e desta maneira desenvolver ainda mais a sua técnica e também a sua gestão. Na sequência, o que eu gosto de falar é sobre o investimento, sobre as ferramentas que são essenciais para o seu trabalho. Se você aperfeiçoou a um ponto de abrir o seu próprio negócio, precisamos das ferramentas que são essenciais para dar início a essa jornada. Bom, eu costumo falar que as ferramentas no início você pode economizar um pouco e comprar maquinários, tesouras, navalhetes mais em conta. Até mesmo porque é um material que vai conseguir suportar o início do processo, já que você ainda não tem uma carteira de clientes bem definida. Eu digo ainda, porque se você iniciou nesse negócio, saiba que se você focar e se desenvolver para isso, a tendência é você progredir sempre, sempre. Às vezes eu vejo um profissional que está iniciando no ramo da barbearia e ele faz um alto investimento para comprar maquinários, ferramentas e até mesmo abrir o seu espaço. Às vezes vai ali fazer um empréstimo e ele fica muito preocupado, porque nós sabemos que o primeiro ano, gente, não é só na barbearia, mas quando resolvemos abrir o nosso próprio negócio, o desafio está no primeiro ano, que é quando você começa a aprimorar a sua técnica, é quando você vai atender o seu cliente e fidelizá-lo para que ele volte. Então não tenha necessidade, se você não tiver condições, de fazer um investimento alto com essas ferramentas. Você vai poder adquirir ferramentas que têm um custo menor e que vão agregar para o seu serviço. Vou dar aqui para vocês uma sugestão. WMark é uma máquina de um preço mais em conta e que vai te ajudar naquela demanda especificamente. Você trabalhou, focou na sua técnica, aumentou sua carteira de clientes, você pode trocar esse maquinário, por exemplo, para grandes marcas e que vai conseguir dar o suporte à medida que o seu fluxo de clientes aumenta, como, por exemplo, uma UOL, uma Babyliss, uma JRL, que é um maquinário muito mais potente, obviamente, também com um preço maior. Aí sim, passou de um ano, você já tem uma boa clientela, já tem um faturamento legal, vale a pena investir em ferramentas e também acessórios que vão agregar valor para você. Porque se a sua produtividade aumentou, maquinário melhor, ferramentas melhores, vai fazer com que você seja mais rápido na sua técnica e, obviamente, um resultado com mais qualidade. E só para fecharmos essa parte sobre as ferramentas necessárias para o seu trabalho, quando passa um ano que o profissional da barbearia já está em atendimento, ele tende a comprar maquinários melhores e, consequentemente, mais caros. E aí, geralmente, eles me pedem ajuda para vender o maquinário que, então, ele estava usando no início da carreira dele. Dica para você. Não venda. Sabe por quê? Mesmo que você invista num equipamento mais caro, um equipamento de melhor qualidade, pode acontecer um imprevisto. A sua máquina ela pode estragar de última hora, você pode deixar cair, e aí você precisa de um maquinário reserva para dar continuidade no seu trabalho, ok?
Então, essa é uma dica que geralmente eu gosto de dar para os meus clientes. Não desfaça do seu maquinário que adquiriu no primeiro momento, porque ele será a sua reserva no momento de imprevisto. Tem pessoas que eu atendo que estão conciliando a sua jornada. Como assim? São pessoas que trabalham como CLT, ou seja, registrada em carteira, trabalham em empresas e têm o sonho de empreender. Tá um mosquito aqui, né? Então, as pessoas trabalham num horário de expediente normal, entre 8 e 17 horas na empresa privada, e abrem a sua barbearia a partir das 6 horas da tarde. E nesse período começam o atendimento. E muitas vezes dentro da própria casa, na garagem da própria casa, num cômodo da sua própria casa, porque nesse momento ele vai ganhando experiência na técnica e experiência também no atendimento. À medida que você se percebe bem com uma carteira de clientes já formada, essa pessoa já está encorajada e também com o seu financeiro estruturado para abrir o seu negócio. E aí sim, viver apenas da barbearia. Hoje, eu tenho vários clientes que começaram dessa forma. E acredite, é possível. Basta você se planejar e se programar. Não só financeiramente, como também na sua capacitação técnica e também de gestão. Algumas pessoas me chamam e falam: Liliane, o que é melhor? Eu entrar para uma barbearia sendo colaborador comissionado ou eu dar preferência para uma barbearia em que eu alugue a cadeira? Depende muito do ponto de vista. Então vamos lá. Se você é um profissional da barbearia que já tem uma carteira de clientes formada, você já está consolidado nesse mercado, às vezes o melhor é você alugar a cadeira. Geralmente, em média, de 1.200 até R$ 1.500 na cadeira. Então, aquele é o aluguel que você vai pagar por aquela cadeira e aquele espaço. Os custos como aluguel, água, luz, internet e até mesmo a limpeza do espaço é de responsabilidade do proprietário e não sua. Porque, afinal de contas, no aluguel de cadeiras, o que você precisa definir com o seu cliente será o seu horário de atendimento. Mas se você é novo na carreira da barbearia, o melhor é você entrar como um barbeiro comissionado. À medida que você vai ganhando clientes e aprimorando a sua técnica, você ganha uma porcentagem que geralmente é entre 35% até 50%, dependendo da estrutura da barbearia. Liliane, qual é o valor do investimento? Quanto tempo leva para eu ter uma carteira de clientes? Liliane, será que eu consigo? Então vamos lá, a primeira dica é: faça uma lista de tudo que você deseja ter na sua barbearia, a começar pela cadeira, lavatório, o tipo de bancada que você quer, se você quer o seu espaço com filtro, se você quer seu espaço com ar-condicionado, com banco de espera, tudo isso tem um custo. Então, para se planejar, antes de abrir o seu próprio negócio, faça a lista de tudo isso que você sonha ter no seu espaço. E começa, nessa lista, a colocar os valores aproximadamente. Ah, Liliane, mas eu não tenho em mente o valor de cada item. Dê um Google e mais ou menos você vai saber o valor de cada um dos itens, você comprando novo na loja ou caso você opte por comprar de segunda mão, o que é possível também. Eu, particularmente, quando abri a minha barbearia em sociedade com meu filho, a maioria dos itens nós compramos de um profissional que estava deixando a barbearia. Então, isso acabou ficando mais em conta para nós que tínhamos o sonho de abrir o nosso próprio negócio e empreender. Então, é isso. Faça a sua lista para você se programar e assim você já entende que quando abrir, qual é o valor do investimento inicial para a realização desse seu sonho, e eu tenho certeza que é super possível. Liliane, eu quero entrar para o segmento da barbearia, mas eu tenho medo de começar, investir
e de repente eu descobrir que não é isso que eu quero para minha vida. Vou te dar uma sugestão, mais uma sugestão. Comece pelo curso, finalize o seu curso e converse com seus familiares e também amigos para darem a oportunidade de você treinar a técnica que você está aprendendo no seu curso. À medida que você aplica os ensinamentos do curso nos seus amigos, nos seus familiares, ali você começa a sentir aqui dentro do coração se de fato é isso que você quer. Porque, gente, não é só um corte de cabelo ou fazer uma barba. Vocês que estão no mercado ou até quem vai iniciar precisam entender que cortar o cabelo e fazer a barba não é tudo, mas é sim ouvir histórias, dar algumas sugestões quando o cliente te pede. Então é uma interação e uma conexão que você faz com o seu cliente. Para você começar a fazer isso, vai precisar de um investimento pequeno, porque afinal de contas você vai atender em domicílio, você vai cortar o cabelo dos parentes, dos seus amigos, aproximadamente uns 500 a 600 reais você consegue comprar máquina de corte, máquina de finalização, tesoura, navalhete, lâminas, golas higiênicas, que é o básico para você iniciar no atendimento. Eu já fui testemunha de várias experiências assim e eu me sinto muito feliz em participar disso tudo. Eu já atendi clientes que começaram o seu atendimento na garagem de casa, abriram sua barbearia e foram ampliando aos poucos. Então eu participei de conquistas como: Liliane, vem até a minha barbearia que eu conquistei meu ar-condicionado. Liliane, vem até a minha barbearia que eu coloquei blindex essa semana. Liliane, coloquei a minha fachada. Então tudo isso faz parte de um processo. Processo esse em que você vai desenvolvendo sua técnica, o seu atendimento e também a gestão da sua barbearia. Agora que nós falamos do início, como pode ser, de como é abrir o seu primeiro negócio com investimento não tão alto, vamos falar de um momento em que você já está mais preparado financeiramente e também tecnicamente para a barbearia. Agora você tem um investimento considerável para fazer na barbearia, então agora é o momento de você ampliar o seu negócio. A partir de mais ou menos 25 mil reais, é possível abrir um espaço com 2 cadeiras, tendo filtro e ar-condicionado. Quando você abre essa barbearia com investimento maior do que as vezes anteriores, você nesse momento já está com praticamente 70% da sua agenda já comprometida com atendimento a clientes. Qual é o melhor momento para contratar nessa minha nova estrutura em que eu investi a mais um parceiro para trabalhar comigo? Geralmente, 80% da sua agenda comprometida já é o momento de você chamar um parceiro para trabalhar com você. Esse é o momento em que você já está atendendo muito bem e vai dar a oportunidade para aqueles clientes de porta ou aqueles clientes que não conseguiram horário com você serem atendidos pelo seu colaborador ou parceiro de trabalho contratado. Às vezes, o profissional, ele chega em mim e fala: Liliane, eu quero um colaborador, você me ajuda a trazer alguém para cá? Só que o dono do negócio, ele ainda não tem uma agenda considerável. Às vezes está parado até para ele, principalmente no início da semana. Porque se ele não tem uma agenda lotada, o colaborador também não vai ter. E aí é que vem a frustração. Porque aquele colaborador vai perceber que a barbearia ainda não tem uma alta demanda, ele se percebe inútil naquele lugar e é o momento que ele vai embora. O que eu, Liliane, percebo com a minha experiência? Às vezes o dono, ele quer um colaborador não para ajudar no faturamento, ele pensa num colaborador para fazer a parte que ele, enquanto dono, não quer, que é abrir a barbearia, fechar a barbearia, limpar a barbearia. E eu quero deixar a dica para você. Pode doer, mas ela é verdadeira. Essa responsabilidade é sua enquanto dono. A responsabilidade de atender
muito bem o cliente, de ter um fluxo melhor de clientes no seu espaço, de ter uma estrutura limpa, organizada, ela é sua, proprietária. O colaborador, ele vem apenas para te apoiar, mas essa responsabilidade, ela é inteira sua. Vamos resumir alguns pontos tratados até agora? Então, nós abordamos aqui o valor do investimento inicial, como você pode entrar no segmento sem fazer um alto investimento. Quando você já adquire uma carteira de clientes satisfatória, quais são os próximos passos? Agora que eu estou consolidado no mercado, o que vai agregar para o meu espaço e como eu posso aumentar o meu faturamento? E quero também deixar aqui para você algo que é muito relevante. Melhor do que quanto gastar é como investir. Porque eu costumo falar que não são gastos, e sim investimento. E também eu quero falar com vocês que é preciso ter paciência e tempo. Eu aprendi numa consultoria na empresa que eu trabalhava que 80% planejamento, 20% execução. Às vezes, por aquela ansiedade de ter o próprio negócio, a gente sai atropelando as coisas e faz de qualquer jeito. Só que aí depois vem o quê? Os grandes desafios. E se você se programar e se planejar bem, com toda certeza você há de ter um futuro brilhante pela frente. E se você quer saber como iniciar nessa carreira de maneira inteligente, planejada e estruturada, eu, Liliane Barber de Valor, tenho muito para lhe oferecer. E o link está aqui, ó, na descrição. Até lá. Eu trouxe o Daniel e a Sara para falar um pouquinho de como foi essa manhã, quais os benefícios eu consegui compartilhar com a equipe. Lá trouxe muitos benefícios, principalmente em entender a cada perfil de clientes. Nos trouxe também o conhecimento uns com os outros, né? Que é o compartilhar em equipe, né? Que isso também é muito importante. Então, assim, a Liliane tem toda a propriedade de falar, de ensinar, porque nós nos sentimos muito valorizados aqui hoje. Uau! E eu estou muito grata e feliz por fazer parte também dessa equipe que confiaram no meu trabalho. E se você quer viver essa experiência com a sua equipe, de conhecer sobre os perfis diferentes de clientes, valorização de equipe, elevar o seu faturamento, é só chamar que eu estou à disposição. Fala galerinha, boa noite, tudo bem com vocês? Galera, sei que tem muito barbeiro que me segue aqui no Instagram, tem muitos proprietários também de barbearia que me seguem aqui. Hoje a Liliane, ela foi na minha barbearia, onde que ela fez um alinhamento com a minha equipe, um workshop, né? Onde ela abordou diversos temas que são super interessantes, ainda mais eu que estou com a equipe mais iniciante, que é sobre atendimento, sobre venda de produtos, sobre abordagem ao cliente, organização. Então, assim, para mim foi fundamental esse workshop dela, foi um conteúdo que tanto eu quanto a equipe inteira aprovou, os meninos ficou super empolgados. Então, tipo assim, eu acho super válido. Quem ainda não teve essa oportunidade de contratar ou nunca teve a oportunidade de um outro profissional ir na sua barbearia falar sobre alguma coisa, galera, a oportunidade está aí. Eu recomendo a Liliane. Vou deixar o Instagram dela aqui. Quem tiver interesse já chama ela, procura saber os detalhes. Fechou? Então tamo junto. Rapaziada, e não só o workshop ela ministra, mas também ela no Instagram dela, ela movimenta muito sobre a barbearia. Ela tá sempre postando conteúdo sobre a barbearia. Eventos aqui em Uberlândia ela tá sempre divulgando, sem contar também que ela é representante comercial aí da Bianton, onde que ela vende pomada, vende os produtos tudo, toda a linha completa da Bianton. Então quem tiver precisando de produto já entre em contato com ela. Ela também vende utensílios de barbeiro, tesoura, pente, enfim, uma infinidade de produtos. Então você que está precisando de produto aí para sua barbearia ou para sua bancada, ela é a pessoa certa. Segue ela no Instagram que você vai acompanhar diversos conteúdos também de barbeiro e para você ficar por dentro dos eventos que estão acontecendo dentro da cidade.